Olá, meus amigos, eu sou o Pastor Walter e este é o Colisor, o seu canal. Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. O tema desta nossa conversa de hoje está em Mateus capítulo 3, versículo 11. Ouça as palavras proferidas por João Batista. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno sequer de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muito bem, conforme nós acabamos de ouvir, João Batista faz menção a 3 batismos. O batismo inicial, o primeiro batismo, é o batismo de arrependimento ou batismo de João. Há uma necessidade muito grande na prática do batismo. Quando alguém se arrepende dos seus pecados e decide se submeter a Jesus como Salvador, ele deve se batizar por 3 razões. Primeiro, porque o batismo é uma ablução. A ablução é uma lavagem cerimonial. Veja o que Ananias falou para Paulo logo após ele ter orado pela cura de Paulo, dos olhos de Paulo. Levanta-te e batiza-te, lava os teus pecados. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 22, versículo 16. Então, o batismo é uma ablução, uma lavagem cerimonial dos nossos pecados. Ele também é um ato de submissão ao senhorio de Jesus Cristo, a sua pessoa e a sua obra. Então, quando alguém se batiza, é porque já passou por um processo de arrependimento e de fé em Jesus Cristo. Porque senão, o batismo não passará de um simples banho, apenas isso. Mas quando o homem se submete a Jesus, desejoso de entregar a ele os destinos da sua alma eterna, ele então deve se batizar. O terceiro aspecto do batismo é que ele é a porta de ingresso na igreja visível. Através do batismo, o penitente se compromete a andar nos retos caminhos do Senhor, de acordo com a igreja, sendo um colaborador em todos os sentidos, responsável pela manutenção do projeto de Deus. Muito bem, o segundo batismo, ele é chamado de o batismo com o Espírito Santo. Veja só o que Jesus falou a respeito disso em Atos capítulo 1, versículo 5. Porque na verdade, olha só, Jesus está mencionando o primeiro batismo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ainda no capítulo 1 de Atos, Jesus faz outra menção sobre o batismo com o Espírito Santo e a sua necessidade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. O batismo com o Espírito Santo é a concessão por parte do Senhor aos seus servos, aos seus ungidos, das ferramentas, das armas para um testemunho eficaz. O próprio Jesus Cristo experimentou este revestimento de poder logo que ele foi batizado nas águas. O relato bíblico diz que desceu sobre ele o Espírito Santo e o encheu com a sua presença. Talvez alguém imagine que Jesus, pelo fato de ser o Filho de Deus, não precisasse do batismo, mas ele foi batizado no Espírito, exatamente para nos dizer que ninguém fará a obra do Senhor de modo forte e poderoso se não for na unção do Espírito Santo.
Porque o batismo com o Espírito Santo, ele nos dá as ferramentas, as armas que nos permitirá enfrentar Satanás, pregar a palavra de Deus e fazer com que as almas entendam e venham aos pés de Jesus Cristo. Esta é a necessidade deste batismo com o Espírito Santo, ou mais comumente chamado de revestimento de poder. Nós, pentecostais, na nossa maioria, nós acreditamos que o único sinal perceptível de que alguém foi revestido de poder é o fenômeno da glossolalia. Mas eu gostaria de dizer que, embora sendo pentecostal, embora tendo passado por essa experiência de revestimento de poder, eu quero dizer que não é a única prova de que alguém foi cheio do Espírito Santo. Pelo relato de Marcos, capítulo 16, pelo próprio testemunho de Pedro, o que ficou mais saliente, o que fica mais manifesto quando alguém é batizado com o Espírito Santo é a mudança, é o poder que confere ao crente uma autoridade sobrenatural. Aquele mesmo homem que negou a Jesus, ele disse na cara dos fariseus, dos saduceus, dos príncipes de Jerusalém, que eles assassinaram a Jesus. E sem nenhum temor. Por quê? Porque ele estava revestido de poder. E lá em Marcos, conforme eu estava dizendo, Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Só se expulsa demônios com autoridade e com poder. Porque os filhos disseram lá no capítulo 19 de Atos, tentaram expulsar demônios, porque viram Paulo expulsar com a maior facilidade. Então se aproximaram de um endemoniado e disse: saia em nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios deram risada na cara deles e os espancaram quase até a morte, porque eles não tinham autoridade, eles sequer eram conhecidos no mundo espiritual. Muito bem, então esta é a finalidade do batismo com o Espírito Santo. Há outras situações em que pessoas foram revestidas de poder, que houve sim manifestação de línguas, mas outras manifestações conjuntas, mostrando que nem sempre uma pessoa que é cheia do poder de Deus fala línguas. Nem sempre. Inclusive no dia de Atos, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, de 1 a 4, houveram diversas manifestações perceptíveis pelos que estavam presentes ali naquele momento. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma grande necessidade. Mas eu quero consolar aqueles que não tenham a capacidade sobrenatural de falar em mistério. Que não fiquem infelizes por isso. Porque nem todos têm o dom de curar. Nem todos têm o dom de profetizar. Nem todos têm a capacidade de falar em mistério. Ok? Muito bem, vamos adiante e vamos falar agora sobre o terceiro batismo. Eu quero gastar mais tempo com o terceiro batismo. O terceiro batismo é o batismo com fogo. João disse: ele vos batizará com fogo. Eu já vi diversas interpretações deste batismo, deste termo, batismo com fogo, e confesso que não fiquei feliz. Porque se o batismo com o Espírito Santo é ministrado por Jesus aos crentes, então logo temos que descartar o fato de que o batismo com fogo pode ser julgamento divino sobre os ímpios. Jesus não batizará os ímpios, ele batizará os santos. Assim como ele os batiza com o Espírito Santo, ele os batiza com fogo. No batismo com o Espírito Santo, eles recebem as armas para a sua milícia. Como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Assim como o batismo nas águas confere ao penitente o direito de ingressar e se tornar um cidadão do reino de Deus,
O batismo com o Espírito Santo confere a ele o poder e a autoridade para representar este mesmo reino, conforme aconteceu com os discípulos em muitas ocasiões. Inclusive Jesus Cristo disse para eles, fez uma grande promessa, dizendo: eis aí, vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, sem que isto vos cause qualquer dano. Então esta é a capacidade de fazer a obra do Senhor com poder e se impor, porque Satanás ele só respeita o poder de Deus. Ele não vai respeitar a conversa mole, retórica, por mais bonita que seja. Ele vai respeitar a unção, a autoridade, porque é a unção que despedaça o jugo, que destrói o poder da escravidão sobre as almas. Então o batismo com fogo não é batismo de sofrimento, como alguns pensam. É claro que o sofrimento acontece na vida dos crentes, e eu diria até que o sofrimento é uma necessidade, porque o sofrimento ajuda a amadurecer o caráter do cristão, ajuda-o a conviver com as vicissitudes da vida com fé, com alegria e com esperança. Mas o batismo com fogo não é essa experiência de sofrimento, não é o fogo que consome o pecado, que destrói o pecado, não. O pecado ele é lavado, ele é limpo pela lavagem da água, pela palavra. Então o batismo, ele lava, o pecado não é queimado, ele é lavado, ele é removido pela água, pela palavra, pelo batismo. Mas o batismo com o Espírito Santo, talvez eu seja a primeira pessoa a dizer que o batismo com fogo é a ressurreição, é a transformação dos corpos mortais em corpos gloriosos, é a inclusão do homem na eternidade. Eu queria que você prestasse atenção no que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 16. Ele trata esse assunto, sabe, com muita autoridade. E no versículo 51 do capítulo 15, ele diz o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos os que dormem em Cristo e os que estiverem vivos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Quando os mortos ouvirem a voz do Senhor por ocasião da segunda vinda de Jesus, os seus corpos ressuscitarão do pó da terra, ou das águas do mar, ou das areias, enfim, eles ressuscitarão e serão transformados em corpos incorruptíveis. Os vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, os seus corpos mortais se tornarão incorruptíveis, porque esse revestimento de fogo vai transformar a nossa natureza mortal numa natureza imortal. O batismo com fogo nos introduz na imortalidade, na incorruptibilidade. Eu acho que muitos de vocês já ouviram falar sobre o Santo Sudário. Eu não quero aqui fazer uma defesa do Santo Sudário, como se ele seja verdadeiro ou não. Eu suspeito que ele seja verdadeiro, mas eu não sou cientista, eu não examinei, não posso dizer que ele é verdadeiro. Mas o fato é que eu imagino que aquela imagem daquele homem, daquele tecido, foi gravada ali por um processo semelhante a uma fotocópia. Então é o que vai acontecer durante a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. O processo é através de calor e luz que nós seremos tornados incorruptíveis. Este processo que transformará nossos corpos mortais
em corpos gloriosos, será semelhante àquele processo de uma fotocópia através da luz e do calor, conforme eu disse. Talvez você não concorde com isso, é natural que você não concorde, mas eu não vejo outra explicação melhor para o batismo com fogo. O batismo com fogo é a minha e a tua introdução na imortalidade, na incorruptibilidade. Eu sou o pastor Walter e este é o Colisor, o seu canal. Se está gostando do assunto, dê o seu like, compartilhe. Vamos tornar esse canal mais relevante. Vamos lá? Deus abençoe a todos e até a próxima.